Olá, estamos aqui mais uma vez com o programa do Radar Podcast, falando aí sobre a história de luta e resistência dos trabalhadores dos Correios. Estou recebendo hoje, o nosso camarada, militante histórico do movimento sindical de Correios, Cremilton Alves, um homem que nos inspira a lutar, a estar organizado enquanto trabalhador, trabalhadora, na luta pelos nossos direitos. Cremilton, ele vem de um período muito bom dos Correios, sai da transição do Departamento de Correios e Telégrafos, passa pela criação inicial da EBCT e ainda hoje continua trabalhando nos Correios, né, Cremilton? Fala um pouco sobre você, Cremilton, onde você nasceu, quando você entrou no Correio, né, qual a sua inspiração para estar nessa empresa até hoje? Boa tarde, Ribamar, agradeço muito pelo convite. O Radar Podcast é um programa que eu acredito muito que será uma ponte entre os trabalhadores, né? E quero parabenizá-los desde já pela esta iniciativa. Meu nome, repetindo, é Cremilton Alves. Eu iniciei nos Correios em 1976, sou natural da Bahia, Jiquié, Bahia. Cheguei aqui em São Paulo em 1962 e dali para frente ingressei nos Correios e minha luta até hoje é fazer com que os trabalhadores avancem no seu dia a dia e seja menor penalizado pela condição de trabalho que o poder leva ele a tão dificuldade dele se locomover como trabalhador em qualquer tipo de empresa, mas falando de nós dos Correios. Cremilton, quando você entra no Correios, o Correio está num período de transição, né? Era um departamento, né, que era ligado diretamente ao governo, depois cria-se, né, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a EBCT, e depois, né, se transforma em ECT, né, Empresa de Correios e Telégrafos. Qual que é a principal mudança que você vê entre o departamento e a empresa EBCT que estava sendo criada naquele período? Você que entrou nesse período de transição. Bem, Ribamar, só para você imaginar, na guarita, vamos chamar guarita, ou recebimento das correspondências, que é o atendente comercial, tinha uma grade e nessa grade estava escrito desta forma que eu vou ler agora para você, né? Aquele que se direcionar com palavrões, baixo calões ou qualquer desrespeito ao funcionário público, ele estará sendo penalizado, eu estou dizendo, de 1 a 6 meses de cadeia. Só para você imaginar como era difícil o relacionamento pessoas com o funcionário dos Correios. Você imagina você lá dentro dos Correios, tendo como objetivo lá, e patrão, que eu estou dizendo, que eles nos tratavam como empregados, né? Era os militares. E os militares eu tinha que me apresentar com cabelo cortado, não podia ter barba, dessa barba que eu estou agora aqui. Meu não era contorno, mas era um sapato que era semelhante ao militar. A calça era caque, do jeito que os militares usavam. A camiseta era branca, do jeito que os militares usavam. Nós tínhamos regime completamente diferente do que a gente tem de hoje, né? A partir do momento que se transforma de DCT para EBCT. E, Cremilton, qual que era a relação? Naquele período, era um período que estava, né, ainda durante o período da ditadura militar, né? Nós fomos na ditadura militar até a década de 80, né, com o governo de transição, com o governo do Sarney, mas naquele período, como que era o movimento sindical? Havia movimento sindical em Correios?
tinha alguém que representasse os trabalhadores dos Correios diante de uma negociação coletiva, diante, por exemplo, da má situação, das más condições de trabalho? Havia algum representante, havia alguma entidade representativa? Não, Ribamar, não existia, porque se nós estamos vinculados ao regime militar, o militar não pode ter associação, ao menos uma associação. Nós não tínhamos associações. Então, nós precisávamos nos organizarmos. Então, a gente vem de organizações partidárias. A gente vem se organizando aos poucos, né? Um grupo de pessoas vai se organizando dentro dos setores de trabalho e tenta formar, minimamente, em 1979, nós já tínhamos um pensamento de que a gente precisava de uma classe que nos defendesse, porque até então nós éramos punidos, a gente levávamos advertência, suspensão, só não havia suspensão do contrato de trabalho. Mas em 1985 nós formamos então uma associação. Esta associação é criada para defender o trabalhador do chicote do patrão. E, por incrível que pareça, o Correio, naquele tempo, era muito esperto e nos ofereceu uma sede dentro da própria... empresa. Dentro da própria empresa. E nós não tínhamos como arrecadar. A gente tinha aquelas folhinhas que tem para preencher de alunos, né? Sim. Nós colocávamos num arquivo, numa sala, dentro da empresa. Qual foi o motivo? Nós começamos a crescer e ir nas unidades, pedir para que as pessoas se associassem. Quando nós chegamos um dia, estava o lacre lá da Polícia Federal, que tinha lacrado e levado todas as nossas fichas. Se alguns de nós, né, que eu aí vou falar o nome das pessoas, Paulo Bezerra, Pedro Porcino, José Américo, Marcelo, Ioli, alguns hoje estão vivos, né? Foi porque as fichas deles desapareceram naquele momento que pegaram as fichas, porque eles tinham todas as nossas vidas ali, endereços nossos e etc. E tudo isso daí é falta de maturidade. Nós não éramos maduros. Não tinha uma experiência com o regime. Não tínhamos experiência, né? A experiência estava na mão do militar, que acabou destruindo nossa associação. Nossa associação, então, foi destituída e nós somos todos... Aí, sim, houve o primeiro suspensão de contrato. E eu sou um desses que fui... Que foram as famosas demissões, né? Famosas demissões. Falar em Paulo Bezerra e Pedro Porcino, nós vamos estar recebendo eles também aí nesses programas iniciais para estar falando, né? O Paulo, uma dificuldade, infelizmente, teve uns problemas de saúde sério, mas também vai estar aqui junto conosco, né? Falando um pouco da sua história, da história de luta que sempre teve nessa categoria. Cremilton, e depois nós entramos aí no processo de redemocratização, cria a associação. Essa associação, ela foi um embrião que trouxe, inclusive, ânimo, né? Porque você estava indo no setor de trabalho, estava conversando com os trabalhadores. Você sai da sua unidade e começa a ver a realidade de outros setores de trabalho, né? Como que foi isso depois do fechamento dessa primeira associação? O que ficou de sentimento nos trabalhadores, nas trabalhadoras naquele período? Sim, a empresa, então, ela sente que existe um novo empregado, um novo funcionário, vamos chamar ele de funcionário. E o respeito por esse grupo passou a ser aumentado, porque nós fizemos a primeira greve. Eu apareço, eu estou na revista Veja, estou ali debaixo do Correio Central, sentado, comendo uma marmita,
E para que o repórter não me expusesse, ele coloca assim: primeira greve dos Correios, primeira greve dos baianos feito no Brasil inteiro, greve nos Correios. Esse é o título que ele coloca. Esta é a manchete. E nós conseguimos, então, por incrível que pareça, 121% de aumento. Olha que coisa linda. 121. Nós fizemos uma greve, essa greve foi repartida. O momento que nós fizemos essa greve foi totalmente articulado por militantes. Nós conseguimos, aquele que não era convencido a descer, que era ali do Correio Central, que era o coração da São João, nós cercamos embaixo, que ali era o coração dos Correios, tinha uma central que mandava telegrama para o Brasil inteiro, né? Central telegráfica, e nós colocamos uma fita, a fita rodava dizendo: estamos em greve no Brasil inteiro. Essa fita ia rodando e a gente deixava com que só subisse um plantão, só umas pessoas que subiam ali para fazer aquele movimento dos Correios. Enquanto nós paramos a São João, pedimos depois o Adivaldo Boto, Coronel Oyama, falou que nós envergonhamos, porque nós colocamos a bandeira do Brasil para recolher o fundo de greve, né? No meio da rua as pessoas jogavam moeda, jogavam dinheirinho e tal, e foi uma greve muito avaliada pelo Brasil inteiro, porque nós conseguimos mobilizar o Brasil inteiro, só para você imaginar. Eu acho que é uma greve simbólica, né, que traz aí para os trabalhadores gerais, né, não só para os trabalhadores dos Correios, uma importância, né, da resistência, que nós tínhamos a greve metalúrgica naquele período também, que estava se estourando, mas a greve dos trabalhadores dos Correios foi uma greve em que trouxe um ataque direto, né, ao poderio dos militares, que ainda comandavam as principais empresas públicas, né, e o Correio era o coração desse poder ainda, né? Então, acho que foi uma greve bem histórica. E é muito bom você falar sobre o fundo de greve, porque eu me recordo que eu entrei no Correio em 97, na greve daquelas demissões do Sérgio Mota, e uma das coisas que me fez entrar no Correio e permanecer, e para o movimento sindical, inclusive, foi aquela greve que teve várias coletas, o povo ajudava. Eu me recordo que eu estava em São Miguel Paulista, eu morava em São Miguel Paulista, e andando ali pelo mercado municipal de São Miguel Paulista, eu recebi um folheto de um jovem que veio me entregar, chamando para uma reunião que ia discutir a greve dos trabalhadores dos Correios, né? E naquela reunião, naquele material, dizia assim: leve 1 quilo de alimento. E eu fui naquela reunião, era numa sede do PCdoB, lá em São Miguel Paulista, e foi a primeira vez que eu vi um vereador de São Paulo, que era a vereadora Ana Martins, né? Que tinha um trabalho muito bom com o Padre Ticão, lá na Zona Leste, e nessa reunião eles pediam o apoio das pessoas para a greve dos Correios, para levar mantimento. Já tinha uma sala que estava cheia de arroz, de feijão, de óleo, de tudo quanto era mantimento, para levar para os trabalhadores dos Correios. E aquilo me deixou muito empolgado. Eu falei, poxa, e eu havia acabado de prestar o concurso, né, dos Correios, eu tinha prestado o concurso em maio, a greve estava acontecendo, eu prestei o concurso em julho, né, as inscrições foram em maio, prestei o concurso em julho, e a greve estava acontecendo em setembro, né? E aquilo me deixou muito empolgado, porque eu tinha... ali me acendeu um desejo, já havia militado, né, na Pastoral Operária, na Pastoral da Terra, e aquilo me trouxe um incentivo muito grande. Na época, quem estava nessa reunião representando os trabalhadores dos Correios era o saudoso Patropi. Ele era diretor do sindicato, e o Patropi estava lá com aquele jeitão doido dele, e me trouxe
né, ali uma esperança de que trabalhar no Correio seria uma coisa boa por ter uma renda e para enriquecer a minha militância política. Muito bom. Eu acho que é algo que nós precisamos resgatar. Mas falando ainda daquele período, né, do período, fim do período militar, início da democratização, esse processo, né, de criação do sindicato, da federação, né, dos sindicatos pelo Brasil afora. Depois dessa campanha salarial, dessa greve, como é que foi a vida dentro do Correio? Bem, aí você tocou num assunto de várias categorias que se formavam ali, que eram os metalúrgicos. Nós tínhamos grande esperança de que, através do movimento dos metalúrgicos, surgisse movimento de outras categorias, que foi o que aconteceu conosco, os Correios. Teve colega que saiu do movimento de metalúrgico e veio ingressar-se nos Correios. Aí, além disso, nós tínhamos os bancários, a formação iniciando dos metroviários, né? Os professores que nos deram base de sustentação em redação, de outras militância. Me lembro do Mauro Puerro. Isso, Mauro Puerro, o Carlos Bauer. Carlos Bauer. Mauro Puerro, nós fizemos o Mauro Puerro ser deputado, através do nosso voto de Correios, né? Aí surge o Vicentinho, nessa ajuda toda. Mas aí nós precisávamos de sustentação, porque não acaba aí. Em 1985, nós fomos mandados embora, contrato suspenso, nós nos aliamos em 4 colegas, eu e mais 3, e vamos conseguir sobreviver, mas vamos ajudar os colegas de Correios. Os bancários estava iniciando a gráfica deles, ali embaixo, onde na Tabatinguera, estava iniciando ali, e a gente rodava os panfletos para ir espalhando por toda a cidade, dizendo que a gente ainda continuava no movimento, eles não queriam nós lá dentro dos Correios, mas nós éramos resistentes, que é o M... Resistência e luta. Resistência Movimento e luta. E resistência e luta. Movimento e resistência e luta. Que nós estávamos ali, na verdade, com esse movimento. E eu ali, eles deram um quartinho para nós, e nós arrecadávamos fundo nas ruas, continuava arrecadando fundos, preocupando os Correios, porque isso é uma preocupação, deixava os Correios com um panfleto e arrecadando a pastoral da terra, nos ajudava, a igreja nos ajudava. Valdemar Rossi ajudou. Eu fazia a alimentação ali, cozinhava, fazia uma cesta básica para os colegas levar para os Correios, para as casas, para não ficar desamparado, porque não tinha mais salário. E, pasme, o que o José Sanei fez. Nossa agência era aí na Rua do Tesouro, ali, Praça do Patriarca. Sim. Tinha uma agência do Banco do Brasil. Quando nós íamos e falávamos que era do Correio, a moça puxava uma fichinha e estava lá todas as nossas fotos, dizendo que nós éramos uma espécie de terrorista e etc. E nós não tínhamos direito a tirar aquele salário que era nosso e etc. Embargou a nossa conta com o nosso salário lá. Isso ele fez sem dó, sem piedade, né? Sem nenhum sentimento. Sem nenhum sentimento. E aí vem os apoios políticos que nós tivemos, né, que nós agradecemos muito naquela época, Clara Ante, o Cicote, o Lula, o Genuíno, Vicentinho,
Luiz, doutor, né? O advogado que futuramente ele o advogado dos recursos humanos, né? Luiz Eduardo Greenhalgh, tudo ali ele tinha um escritório, ele e o Genuíno, no final da Consolação, em cima do Bar Ravenna, né? E aí a gente tentava sobreviver. Elegemos a próxima diretoria, que isso foi um fato importantíssimo. Entregamos a diretoria, a associação não morreu. Nós conseguimos eleger uma nova diretoria para que desse sequência ao trabalho que nós iniciamos. E aí, a partir daí, nasce o sindicato? Cria-se... Não, ainda não. Ainda não. Aí nós vamos fazendo, politicamente nós vamos trabalhando. Aí já vem a nossa cabeça em tentar formar vereadores que viessem para o nosso lado, deputados federais, deputados estaduais, senadores, eleger um presidente que a gente pensava já num presidente popular que pudesse nos amparar como trabalhadores, e a gente vai se articulando. Nós vamos costurando aquilo que era pesado para nós. O chicote estava estralando, nós aproveitamos a Constituição de 88. A Constituição de 88 e fundamos todos os sindicatos a nível nacional. Tudo ao mesmo tempo. Eu estou acompanhando agora um processo, né, em São José do Rio Preto, em que eu estava olhando lá a data de fundação. E a data de fundação é realmente... a criação é 15 dias depois da data de criação do Sindicato de São Paulo, né? E isso é muito, muito interessante, muito importante, porque é um movimento que nasce, né, e que tem força na resistência, na organização dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. Porque, às vezes, as pessoas elas olham para o que é hoje o Sindicato dos Correios ou os trabalhadores dos Correios, mas não conhecem essa história de luta e resistência, não conhecem essa história de perseguição, essa história em que trabalhadores, trabalhadoras enfrentaram, né? Eu me recordo que, quando eu venho para o Correio, a princípio, quando nós entramos no Correio, foi uma turma boa, inclusive, de guerreiros e guerreiras que fizeram parte... uma parte deles entraram logo após a greve, outros entraram ainda durante o período da greve, mas que se tornaram lutadores da categoria. E quando nós olhamos a ficha, o nome das pessoas que haviam sido demitidas naquele período, nós nos assustamos, porque, poxa, nós estamos num processo democrático, né? Temos um governo eleito pelo povo, né? Porque o governo Fernando Henrique foi eleito, embora nós tivéssemos apoiado a candidatura do Lula, mas era um governo que não era um governo que representava o passado, né? Ele era um governo novo, era alguém que tinha idealizado uma moeda, uma estabilidade econômica no país e que não deveria tratar os trabalhadores daquela forma, né? Principalmente trabalhadores que representam uma resistência. Para nós foi assustador olhar aquela lista com aquela quantidade de pessoas demitidas, né? E toda a direção praticamente do Sindicato de São Paulo, né? Dos sindicatos a nível nacional foram demitidos, né? E isso para nós foi meio que impactante, mas também nos trouxe esperança de que nós deveríamos lutar para que aqueles trabalhadores fossem reintegrados. O Jacó, né, outra figura para mim que é muito emblemática no movimento de Correios, é alguém que ele e o Patropi foi quem me trouxeram. Daniel Reis. O Jacó e o Patropi foi quem me trouxeram para o movimento, né? Eu ainda com 6 meses de Correio, eles me convidam para ser delegado sindical da minha unidade. Eu falei, rapaz, eu não posso não, eu tenho medo desse negócio. Não, vem que você é um menino bom, vem ser delegado sindical. E eu aceitei aquele desafio. E na época o Jacó era demitido, né? Ele estava demitido eu acho que com o processo praticamente transitado em julgado. Hoje, ver o Jacó de volta no Correio, né? Exatamente através das comissões de anistia, que é algo também que eu queria que você falasse um pouco. Como que foi o processo de readmissão
desse pessoal que havia sido demitido, os da greve já ali de 85, né, dessas primeiras greves do Correio, e todo esse pessoal que vem depois do movimento de greve, do movimento de resistência, foram demitidos. Mas como que foi o trabalho de readmissão desses trabalhadores e trabalhadoras? Porque nós tivemos muitas trabalhadoras também que foram demitidas, né? Certo. Nessa fundação de todos os sindicatos, aí a gente também tem que trazer um pouco o processo histórico dos partidos. Sim. Nós nunca permitimos e nunca vamos permitir que haja dentro dos Correios a direita. Nunca. Vamos colocar isso bem às claras. Nós podemos ter alguém que penda para o centro, mas de direita não. Então, nós vimos, eu participei da fundação da Convergência Socialista, ali na Lapa. Depois da Convergência Socialista, ela passa a ser a fundação do PSTU. Também estava lá. E nós vamos costurando a nível de que a gente já sabia que ia ter uma Constituição. E que essa Constituição, ela só não podia derramar sangue, mas que ela tinha que ser bem costurada, que era para poder, hoje, eu e você estar aqui democraticamente vivos, discutindo, porque é a Constituição de 5 de outubro de 1988 que dá base de sustentação para todos nós. Esta é a verdade. E nós fizemos uma coisa que é interessante, que você tocou agora no assunto. Nós construímos a lei de greve. Nosso objetivo central era a lei de greve, porque nós não tínhamos direito. E nós fomos demitidos, fomos pisoteados. E aí nós vamos encostando naqueles que entendia que a gente precisava de uma anistia. Não é a anistia de hoje. É o baderneiro, o camarada que foi lá. Nada de anistia de 8 de janeiro. Não, nada de anistia de 8 de janeiro, de jeito nenhum. Eles são baderneiros, nós não somos baderneiros. Nós somos construtores de um dia melhor para o trabalhador. Sempre vamos ser isso. A gente vai estar pensando, muitas vezes nós vamos esquecer familiares nossos, mas nós vamos estar pensando no familiar do trabalhador. Esse é nosso objetivo. Então, a gente foi construindo a anistia. E dessas anistias, nós encostamos em pessoas que podiam falar por nós. Paulo Rocha, Paim. Famosa Lei Paulo Rocha. Famosa Lei Paulo Rocha. O artigo 8º, né? Nós somos quem construiu fomos nós. Nós que eu digo, não é só nós de Correios, mas nós de Correios fomos a primeira. Até hoje, Ribamar, o governo usa isso daí. Nós somos a primeira. Você já prestou atenção que a primeira categoria de base que vai para a rua, que é o nosso dissídio coletivo, se a gente apanhar, todo mundo apanha. Todo mundo apanha. O petroleiro vai apanhar, os professores vão apanhar, os metalúrgicos vão apanhar. Então, nós somos uma classe resistente. Eu já vi dirigentes, presidentes dizer, eu nunca vi uma categoria tão resistente como são vocês. Nós fomos a primeira categoria a enfrentar o governo Bolsonaro, enquanto todo mundo estava recuando. Recuando. 19 dias de greve. Exato. E nós somos o primeiro a levantar a bandeira, aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha, né? O PCdoB foi o primeiro a sair para a rua em 1989, dizendo que a gente teria um proletariado no poder para repartir aquilo que ninguém nunca quis repartir. O rico nunca quis repartir. Nós não estamos discutindo igreja, mas nós estamos discutindo a vida do trabalhador. A vida do trabalhador, Ribamar, ela é importantíssima, porque é ela quem é a máquina
dessa transição entre capitalismo, né? Eu vendo minha mão de obra. Minha mão de obra eu queria que ela fosse bem valiosa. Bem valiosa, bem paga, né? Mas o patrão não quer. Então, é por isso que a resistência em construir a anistia para aqueles que foram demitidos foi a coisa mais importante no congresso que nós fizemos. E eu vou falar para você, quando a gente bate no... Você já foi lá, você sabe. Paulo Paim nos recebe, é Correios? Esquece. Manda o Correio entrar aí que eu vou recebê-lo. Paulo Rocha e outros mais que fizeram com que a gente retornasse para o chão de fábrica. Isso. E como que era, Cremilton? Hoje nós temos uma vida no Correio em que o carteiro ele entrega a correspondência nas casas, o motorista que entrega as encomendas, o motociclista que está ali naquela transição entre encomendas e telegramas, né? Hoje nós temos um diferencial dentro do Correio que cada trabalhador ele está fazendo, né, ali uma parte do trabalho de Correios. Como que era isso em 76, quando você entrou, em 80? Como que era? Como que era o trabalho do carteiro naquele período, do OTT, do atendente comercial, do agente telegráfico, né, do operador telegráfico? Como que era isso? Bem, o trabalhador de Correios, seja ele motorista, motociclista, atendente comercial, o ASP, o OTT que vai surgindo aí, ele sempre teve uma carga pesada. Pesada que eu digo ele nunca teve alguém para ajudar. Não existia DA, nem GU, nem ninguém para levar você no distrito. Nada disso daí existia. Você saía puxando o DA, o GU, e o motorista do ônibus parava ali e muitas vezes ele ajudava você a colocar dentro do ônibus para você ir para a rua. Quer dizer, você saía com uma bolsa, não tinha limite de bolsa, não existia limite. Era o que a bolsa coubesse. Se ela coubesse 15 quilos, você levava 15 quilos. Se ela coubesse 20 quilos, você levava os 20 quilos e era isso. Os departamentos de Correios que eram separados. CTCs, CEs, COs, CDDs, até o atendente comercial. Para nós fazermos uma greve, nós tivemos que fazer muitas coisas. Aí eu vou entrar num mérito que mais tarde pode ser que você vai fazer a pergunta e nós precisamos conversar, mas já vou adiantando. Ribamar, quem ensinou aos Correios nos tratar e diminuir a greve e diminuir essa luta de classe, fomos nós. Não foi ninguém, não. Os Correios não foi procurar um especialista, o Correio não colocou ninguém lá dentro que tivesse mais especialidade que nós. Que nós quem? O grupo de resistência. O grupo de trabalhadores que sabia fazer uma greve, que sabia reivindicar. E nós ensinamos para os Correios. Claro que eu vou entrar num processo meio perigoso. Muitas vezes os colegas não souberam ir, muitas vezes nós fizemos um projeto. Qual era o projeto? Nós tomarmos o Correio. Como era que era tomar o Correio? Nós íamos agora, nós não éramos carteiros, nós não estávamos sobrecarregados de serviço, nós ganhávamos pouco, nós vamos entrar na empresa, vamos administrar a empresa para que estes colegas que ficarem do lado de fora sejam menos penalizados. Só que o tiro saiu muitas vezes pela culatra. Teve colegas que eu já tive com eles, do lado, a mesa de negociação é 7 camaradas. 7 camaradas. 7 de um lado e 7 do outro. Ezequiel Ferreira.
Ezequiel uma vez me apresentou e humilhou quem estava do outro lado. Quem estava do lado de lá, eu sou doutor, sou engenheiro, sou não sei o quê e tal. O Ezequiel falou, vou apresentar o Cremilton, que tem 28 anos de correio e ele é carteiro. Pronto. Entendeu como é que é? Então, essa tomada que nós fizemos, isso foi um projeto, Ribamar. Assim como existe um projeto, né? Que é aqui o Brasil 20, né? Brasil 20. Que eles achavam que iam mudar toda a empresa, a estrutura da empresa, nós também pensávamos que a gente ia ter lá. E a gente pegou e colocou lá o Zezinho, não vou colocar nome. O Zezinho, para que ele falasse nosso nome e que ele tomasse a atitude do nosso nome. Sabe o que ele foi fazer lá? Foi ensinar como acabar com a gente. Como acabar com o movimento sindical. Como acabar com o trabalhador. Como destruir a empresa que a gente tanto preservamos. Nós preservamos essa empresa desde 1976. Em 1979, a gente já pensávamos em não privatização. O correio tem que ser público e de qualidade. E como que foi essa luta, Cremilton, a luta contra a privatização? Porque quando eu entro no Correio, em 97, eu sou um daqueles caras que foram prodígio no Correio. Porque eu entrei em 97, em 98, em abril de 98, eu estava sendo eleito... Não, em fevereiro de 98, eu estava sendo eleito delegado sindical na minha unidade, e, se não me engano, em julho de 98, eu estava indo para o departamento jurídico do sindicato, estava sendo eleito diretor para o departamento jurídico do sindicato. Em 99, nós fizemos uma grande luta, que foi contra o PL 1491, né, que tinha aí a grande luta contra a privatização nossa. Nós fizemos um acampamento em Brasília. No meu ponto de vista, aquela era a primeira luta, mas tem uma luta anterior, desde de 79, contra a privatização. Como que é isso? Como que isso aconteceu? Qual que era o objetivo naquele momento também? O movimento sindical, ele teve muita preocupação em formação. O movimento sindical pode ser regido por diretoria, mas ele tem que ter um corpo de formação estruturado. Tem que dar curso. Eu tive cursos, N cursos, e dei N depoimentos. E cooptei muita gente para ser delegado sindical, diretor, dei minha vaga. Achava, sempre discuti que minha vaga não é eterna. Sempre tem que ter outras formadores de opiniões. De opinião, hein? E quem é que vai fazer isso? É a formação. Se a formação for fraca, ela vai formar trabalhadores fracos. Se a formação for forte, ela vai estruturar o trabalhador para que ele entenda que o patrão não vai dar nada para ele. Os Correios nunca deu nada para os trabalhadores, a não ser com o poder de luta. Luta como? Greves, assembleias, formação, delegado sindical, diretoria. Fundamos a federação, que é para ela poder nos estruturar como os 36, 37, 38 sindicatos, 33, seja o número de sindicato. Mas tem que ter um organismo. E esse organismo ele tem que ter cabeças pensantes, que é para poder resistir àquilo que vai modificando. Modificou 1997, 1999, 2005, nós tivemos uma decaída muito grande dos Correios, né? E daí por diante, para que a gente possa, então,
parar para discutir e dizer o seguinte: se nós não formos organizados, os Correios já são. Muito bem organizado, inclusive. Muito bem organizado. Eles hoje têm uma estrutura de organização, graças a nós que ensinamos, né, para que nos combata. A culpa é do sindicato? Não, é da conjuntura. A conjuntura nacional, a conjuntura internacional, ela muitas vezes influencia na nossa vida. Ela tem que influenciar positivamente, mas muitas vezes ela nos influencia negativamente. Infelizmente, é isso que eu posso dizer, o que aconteceu durante 1976 até os dias atuais. Posso ter uma bola de cristal aqui e dizer o que vai acontecer mais tarde? Não, não posso dizer. Mas eu digo o seguinte: se nós não formarmos cabeças pensantes, se nós não nos organizarmos politicamente, partidariamente, né? Se nós não levarmos o trabalhador, não tô dizendo, já saí da esfera Correios, já estou falando na esfera trabalhadores. O trabalhador. Levar o trabalhador para uma greve geral, para que ele entenda que a situação que nós estamos passando, o culpado não é o Lula. O culpado é o histórico de Brasil que nós temos até agora. Se nós formos alavancar o histórico do Brasil, a gente vai ver que houve algumas falhas de massa. E quem carrega a massa? É a CUT? É a Fentect? É a POSP? É os metalúrgicos? É a Petros? É a Caixa Econômica, que está aí? É a privatização que eles fazem e acaba não dando certo? É a Sabesp? Eu vou contar um fato aqui, saiu um pouquinho fora do canto. Nós íamos pedir e fomos pedir ajuda. Quando sai da mesa de negociação, a gente vai procurar um mediador. O mediador, geralmente, não é o Ribamar, não é o Cremilton que vai lá tentar convencer o organismo Correios a voltar para a mesa de negociação. E nós tínhamos feito um trato com o senador Fernando Henrique Cardoso. Senador Fernando Henrique Cardoso falou: não, eu vou interferir, em nome de vocês eu vou lá, interfiro e etc. Rapaz, a gente estava em Brasília numa greve ferrada, né? Acampado, tomando chuva, foi época de chuva, eu quase tuberculoso. E a gente descobre que o Fernando Henrique estava recebendo o Juca Pato aqui na Alameda Santos. Nós entramos, tudo, uma vez nós invadimos o Congresso, e lá era através de Jacozinho, o Jacozinho conhecia tudo lá. Nós entramos com as camisetas normal e por baixo a camiseta do Correio. Tiramos lá a camiseta do Correio. No dia da votação da Comissão de Constituição e Justiça. Exatamente. E pegamos uma homenagem do Haroldo, né? O Haroldo fazendo homenagem ao Aloysio, esqueci o nome do camarada. Fernando Henrique Cardoso recebendo o Juca Pato aqui, num dos hotéis mais luxuosos aqui na Alameda Santos. E quem estava no processo de luta também era a Sabesp. A Sabesp, que aquele tempo já era ameaçada através do seu Paulo Maluf e de outros, né? Que ela tinha que ser privatizada. Rapaz, quando no meio do lá que ele ia receber o Juca Pato, o presente, lá que ele foi o melhor escritor, nós tiramos a camiseta, esticamos a faixa, estamos em greve, senador, e a Sabesp também não queremos. Que coisa de louco, que emoção, cara. Então, depois, por trás dos bastidores, eles falaram assim: eu prometi que eu ia ajudar vocês.
Senador, nós já estamos mais de 20 dias de greve, todo mundo lá passando fome lá no Congresso, o senhor nem lá apareceu. E como é que vocês estragaram minha noite? Ainda teve coragem de dizer isso. Mas isso é uma das coisas que a gente carrega com orgulho, porque essa classe ainda além dela ser trabalhadora, ela é resistente e vai continuar resistente por longos e longos anos. Com certeza, Cremilton. Cremilton, é muito bom conversar com você. Nosso tempo já está chegando a quase 1 hora de programa. Muito bom mesmo, porque isso nos traz à memória momentos difíceis, mas momentos importantes da nossa luta, da nossa organização. E eu acredito que esse programa ele vai contribuir muito para a história, contar a história dos trabalhadores dos Correios. Porque nós temos hoje um número de trabalhadores e trabalhadoras que entram no Correio e que não sabe sequer por que ele tem um ticket refeição. Por que ele tem um adicional de risco de 30%? Por que o motorista recebe uma função para dirigir o carro? Né? Por que o motociclista tem os EPIs tudo certinho? Ele não entende essa luta, ele não sabe, ele acha que é porque a empresa ela é preocupada realmente com o trabalhador e ela vai ali e vai trazendo esses benefícios. Então é muito bom a gente contar essa história e ouvir essa história de pessoas como você, que vem aí, né, desde a década de 70, numa luta de resistência, arriscando a sobrevivência da sua família, né, ficando muitas vezes distante dos filhos, né, distante da esposa, numa luta em que muitas vezes ela é inglória. Né? Você não recebe nem um cumprimento, às vezes, de um companheiro de trabalho para dizer, poxa, você é guerreira, você foi lá, você nos ajudou, porque a gente vai, faz a luta e a gente depende desses companheiros para nos ajudar. Né? Mas muitas vezes esses companheiros eles não reconhecem essa luta. Né? Então, às vezes é uma luta inglória, porque você faz, você corre atrás, você coloca a sua cabeça a prêmio, porque a direção ela sempre está na berlinda, né? É o comando. São aquelas pessoas que, independente do que aconteçam, eles são os que estão na linha de frente. Se vier chumbo, são os primeiros a tomar chumbo, como foi em 97, né? Os primeiros a serem demitidos foram os diretores do sindicato, né? E aí depois vem uma parte da categoria sendo demitida. É muito bom conversar com você, trazer essa história, contar essa história, mas o nosso tempo está acabando. Eu queria que você faça um pouco agora sobre as perspectivas. Como que você vê o Correio hoje? Tem alguma esperança? Esse movimento sindical vai reagir a tudo isso que está acontecendo com o Correio, a todo esse momento difícil, né, que o Correio está passando agora? Eu acho que o movimento sindical ele tem uma responsabilidade nisso também. Como que você vê esse período agora, para a gente entrar para o encerramento? Ribamar, eu vejo da seguinte forma, né? Eu vejo assim vários colegas, mas aí eu nem culpo eles por estar ocupando cargo dentro dos Correios, que é o supervisor, o chefe, está supervisor, né? Porque ele vai ser carteiro e vai morrer carteiro e etc. Tem um colega que está aí no WhatsApp aí, e ele já foi lá da direção, e ele está voltando ao WhatsApp dizendo que ele foi assediado e foi tal, mas eu o conheço. Conheço ele como a palma da minha mão. Também conheço. Conheço ele muito bem. Mas ele está aí chorando, está dizendo que voltou e que está ali, que é o mais aguerrido e etc. Tirando ele, nós temos colegas que estão assumindo, porque muitas vezes estão cansados, a carga é muito alta. Pesada. Se é para o carteiro, imagina para o supervisor, para o chefe, etc. Mas eu ainda tenho esperança, Ribamar, de que essa empresa ela vai sobreviver por bastante anos, né? Nós estamos ali, o 1491 que nós pedimos para Dilma, pedimos para o Lula, né? O Lula, lembro, o Lula vestiu a camisa e falou, o que vocês querem? Nós falamos assim que você guarde o 1491, que é um projeto
privatizante, que privatiza os Correios. Nós não queremos que esse Correio seja privatizado, que esse Correio tem que ser da população. É um Correio público e tem que ser de qualidade, né? Ele tem que ir... Quem vai sofrer mais é o pessoal, é a população. Os funcionários também vão sofrer. Mas com as medidas que a gente está vendo agora, com o mudar do projeto neoliberalista, né? Que mudou um pouquinho, não mudou muito. Para a classe trabalhadora não mudou muito. Mas nós estamos vendo algumas coisas aí lateralmente a nível de Brasil, fora do Brasil. Colômbia, Peru, Argentina, Venezuela, né? A gente vê que alguma coisa ali está tendo também resistências populares, né? E aqui dentro do Brasil, voltando para os Correios, eu vejo que o Lula está tentando dar novos rumos. Por exemplo, nós temos várias concorrências. Eu estou entregando um objeto na rua e eu vejo vários concorrentes. DHL, FedEx, né? Mercado Livre, Shopping, Shein, todo mundo ali fatiando o filé mignon. E nós ficamos ainda com a carne de pescoço, né? Mas agora com o Marketplace, que é o que o Correio pretende fazer, que é alavancar a sua plataforma, sua própria plataforma, e arrebatar os recursos, então, que ia para fora, ele mesmo vai administrar com a sua plataforma, e tendo essas parcerias com o grande mote que é o Mercado Livre entrega correspondente. Minha mulher compra. E ela compra de quem ela quiser. Eu falo para ela, olha, me ajuda que eu te ajudo. Se você comprar dos Correios, eu não vou ficar desempregado. Né? Eu posso te ajudar, mas ela compra de tudo quanto é lugar. Eu vejo o Mercado Livre sábado, feriado, domingo. Eu pago em cheque, pago em boleto, pago em Pix. Os Correios, com essa nova estrutura da infra, a infra entrando aí, a gente tem esperança de que haverá novos rumos para que o trabalhador e o empresário e o comprador mantenha a nossa empresa por alguns anos ainda na ativa. Agradeço muito a participação que você me fez, né? Eu participar. Me relembrou muito o processo histórico. Se você deixar, eu passo o dia todo aqui e o Alexandre permitir, eu passo uns 2 dias aqui, eu durmo ali, mas só para contar o processo histórico nosso, que é muito rico, muito legal. Espero que você traga outras pessoas para ajudar a enriquecer esse programa. Desejo mais uma vez que o Radar Podcast venha a ter sucesso. Você também, né, que é o precursor de todo esse projeto aí. E desejo sorte para todos nós, que nós pensamos, que a gente saia daqui já pensando em 2026. 2026 não pode só a gente estar pensando no Lula. Porque quando um colega lá começa a reclamar, lá no meu setor de trabalho, eu falo assim, por que você não se candidatou? Você está falando do deputado tal, você tem liberdade, você tem carteira de identidade, tem CPF, tem nome, tem título de eleitor, por que você não se candidata? Vai lá, ganha o lugar do cara. Mas eu não... Não. Então vamos pensar, e aqui é o mesmo conselho, vamos não só pensar no Lula como estrutura de um possível 2026. Eu choraria e morreria muito triste se o Bolsonaro viesse a ser... Ele é inelegível, graças a Deus,
né? Mas que ele viesse a ser candidato e o Lula saísse da presidência do Brasil. Eu quero que haja um Ribamar lá como vereador, eu como deputado, o Alexandre como deputado federal e outros trabalhadores, senadores, etc., para que a gente, então, tenhamos o Brasil em nome e nas mãos daqueles que são os merecedores, que é o trabalhador brasileiro. Muito obrigado, Cremilton, que te agradeço aí pela disponibilidade de estar aqui junto conosco nesse programa. E, com certeza, pela a história que nós temos, eu acho que ficaríamos aqui 2 dias sossegados. Agora, eu acho que a gente deveria ter um passo nesse processo, que seria algo que falta no Correio, que é realmente formação para as suas lideranças. Formar novos líderes, novos delegados sindicais, delegadas, para que a gente continue com essa história de luta, de resistência, ela permaneça, né? É importante que a empresa tenha no seu quadro de administradores funcionários que estiveram aqui na base, que sabem como que é o trabalho, mas dentro de um programa, dentro de um projeto. Eu me recordo, né, do PCCS de 95, né, que quando eu chego no Correio, nós estávamos discutindo ele, tentando implementar, e que eu acho que é um caminho, é a discussão de um plano de cargo, carreira e salário, que você consiga chegar num patamar, mas que tenha uma política clara, né? Que não seja simplesmente para eu estar lá recebendo 20, 30 mil reais e esquecer do peão que está ali na base recebendo R$2.200, R$1.500 por mês e que tem dificuldade, inclusive, para sobreviver. Então, acho que a gente tem que ter esse projeto. Eu acho que é algo que a gente tem que continuar pensando. Nós já pensamos muito nisso, tem que continuar pensando. Então, te agradeço. Né? Com certeza nós vamos estar recebendo outras grandes figuras nesse programa aqui. A próxima pessoa que nós vamos trazer aqui vai ser o meu camarada Paulo Bezerra. Né? Paulo Bezerra e Pedro Porcino. Né? 2 figuras emblemáticas aí do movimento de Correios. Mas também vamos receber Jacó, vamos receber Aloísio Casanova, vamos receber Nilton de Meirelles. Né? Já fiz o convite para Rodolfo, também está aqui junto conosco, porque assim, eu sou de um período em que nós tínhamos uma direção do movimento sindical em que era altamente capacitados. Homens e mulheres que, quando sentavam na mesa de negociação com os doutores, mesmo não tendo formação alguma, colocava ali o plano de carreira e salário, explicando da forma em que não havia dúvida de que, implementando aquilo, a empresa continuaria lucrativa, continuaria produzindo bons resultados e, principalmente, distribuindo essa riqueza com os trabalhadores. Então, eu acho que eu venho de um período em que os dirigentes sindicais eram muito bem formados, não dentro da universidade, mas dentro da luta de classe, né? Dentro da universidade da luta de classe, que eram os partidos, que são os partidos políticos de esquerda, que são as organizações de esquerda. Então, acho que isso é muito bom para nós. Então, quero te agradecer, tá? Deixar para você fazer suas considerações e já encerrarmos esse programa. Obrigado, Ribamar. Obrigado, Alexandre. Mais uma vez, eu quero dizer que o Radar Podcast está num bom caminho, né? Trazer esses colegas aqui será muito importante para a história do movimento sindical, nada mais é do que isso, né? E agradeço muito o convite mais uma vez, né? Como eu falei, ficaria aqui várias horas aqui batendo esse papo gostoso e maravilhoso que é falar desse movimento de resistência e falar de uma empresa a qual eu já convivo há muitos anos e sei que ela está de pé e que continua aqui sobrevivendo graças a um pouquinho da minha contribuição, né? Espero realmente que todos os colegas que venham a ouvir esse programa espalhe esse processo do Radar Podcast, né? Para que ele venha a
fazer com que os colegas, que você mesmo falou, né? Os colegas entram hoje pensando que tudo caiu do céu. Mas não foi desta forma, não. Foi com muita luta. E que os colegas mantenham essa luta em dia. Obrigado, Cremilton. E quero convidar você a assistir esse programa, a compartilhar, a acompanhar no Facebook, no YouTube, no Instagram, acompanhar nossas redes sociais, curta, deixe lá seu comentário. Não sei quanto tempo você tem de correio, mas seria importante você comentar sobre tudo que nós conversamos hoje aqui. Como é que você vê o correio hoje? Como é que você via ele há tempos atrás? Qual que é a sua perspectiva dentro do correio? Então, conte isso para nós, que com certeza nós vamos estar aqui acompanhando. Então, não deixe de compartilhar esse programa na sua rede de amigos, no WhatsApp. Pega ele, manda ele lá no WhatsApp, seu colega de trabalho assistir, para que a gente tenha uma grande participação e volte a formar opinião com aqueles trabalhadores e trabalhadoras que ainda precisam compreender o que são os Correios. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.